Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 30, 7 de janeiro de 1932. A divina vontade pode ser querida, ordenada, constante e cumprida. Exemplo, a criação. Muito interessante esse trecho. Porque a gente pensa assim, a gente fala muito, né? Como foi falado, a gente fala muito sobre a divina vontade ser querida ou ser a permissiva. E aí a gente vê Jesus falando da vontade divina permissiva, que quando a vontade divina, que a vontade divina tem dois modos, a querida e a permissiva. A querida é o que Deus quer. O homem se rende, né, ao que Deus quer e faz o que Deus quer. A permissiva, Deus permite que o homem faça o que ele quiser em sua liberdade, né? Só que aí na permissiva, Deus fica com as mãos atadas. Deus fica com as mãos atadas e o homem em sua liberdade que escolhe fazer o que ele quer. E aí nisso tem uma consequência, a justiça entra em ação. E tem castigo e tem consequências, né? Quando o que está reinando na terra é a divina vontade permissiva. Deus está agindo em modo permissivo.
de deixar o homem fazer o que ele quer na liberdade dele. E assim tem justiça. Mas aí ele está explicando aqui que a divina vontade pode ser querida, ordenada, constante e cumprida. Então, quando a divina vontade é a divina vontade, quando é a divina vontade, o que Deus quer, quando Deus está agindo, aí eu vou ler aqui para entender, né? Mas o que eu entendi, a divina vontade pode ser querida, ordenada, constante e cumprida. É as formas da divina vontade atuar, isso é a forma como a divina vontade atua na criatura, no ato da criatura. A divina vontade atuando nos atos humanos. A divina vontade pode atuar nos atos humanos de forma querida, ordenada, constante e cumprida. Então vamos ler. Continuo seguindo ao querer divino. O sinto sempre sobre mim, constante. Ela sente sempre, sempre sobre ela, constante. Em ato de fechar-se em meus atos para ter o contentamento de dizer-me: teu ato é meu, porque dentro está a minha vida que o formou. Então, a divina vontade constantemente descendo no ato da criatura e sendo a divina vontade a vida daquele ato que está sendo feito, respirando, trabalhando. A pessoa está trabalhando, quem está trabalhando, a vida que tem ali para aquele ato acontecer é a divina vontade. No trabalho, no pensamento, na palavra, a vontade divina que está movendo aquela alma. A alma ela é movida por uma vontade. Um ato é feito numa criatura quando a pessoa está com a alma no corpo. O que faz a gente falar é que a alma está unida com a nossa. A gente tem uma alma que está unida ao nosso corpo, e aí esse fato da alma estar no corpo faz a gente poder falar, ter a capacidade de falar. E na nossa alma tem uma capacidade, uma potência que se chama vontade, que nos move, que nos faz agir. Se essa vontade que está na nossa alma é a vontade divina, o ato que você vai fazer é divino. O que vai sair é divino. A sua respiração vai ser, a vida da sua respiração vai ser a divina vontade, que vai estar lá na sua alma, como a vontade que vai estar na sua alma, movendo, te movendo, vai ser a divina. Você vai fazer, né, de acordo com o que Deus quer, sempre, constante. Então, ele desce no ato mais simples que a criatura vai fazer, a vontade divina que é a vida. Do seu olho piscando, das suas mãos se movendo, do seu olhar, de tudo, do seu pensamento, do seu ouvido, tudo. É uma vontade que te move, que é a divina. Então, tudo é um ato divino que é dela, é a vontade divina que fez. Então, não como estava explicando, né? Não é que o ato na divina vontade, por exemplo, você sabe, é varrer a casa, um ato simples. A vontade divina desce nesse ato simples de varrer a casa. Quando a alma vive na vontade divina. Quando a alma vive na vontade divina, né, nesse ato completo, nesse ato constante, tudo que ela faz é constante, porque é sempre. Tudo que ela faz é Deus que está fazendo. Mas não é porque ela assim, ela reza, o ato é ela rezar, divina vontade, reina minha vontade. E o varrer é como se fosse assim, tá separado. Não, o ato é o varrer a casa. E a pessoa chama a divina vontade para reinar nela em todos os atos. E é o que Jesus falou. Quando tem outro trecho que ele fala, quando ele vê que a pessoa só quer a vontade dele, só a vontade dele, em todos os atos ela pede a vontade dele, abre mão do seu modo de agir humano e quer o divino e sempre pede, divina vontade, reina na minha vontade. A gente age com a divina vontade como um empréstimo. E depois que ele vê que a alma dá o valor devido para a vontade dele, ele dá como dom. Mas ele só dá como dom a vontade dele e para ela agir constante em todos os seus atos, em todos, quando você ama a vontade divina mais que sua própria vida, o que ele fala nesse outro trecho.
do volume 18. Quando você ama a ponto de dar a sua vida, de você amar mais a vontade de Deus do que amar a sua vida. Então, se tiver que se tiver que fazer o sacrifício da sua vida para a divina vontade reinar, você dá. Você não se importa com a sua vida, você importa que a vontade divina reine, a ponto de falar, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer, como Jesus. Como Jesus que morreu, porque essa era ele é redentor, ele era a vontade do Pai que ele morresse. Era a vontade do Pai que ele fosse crucificado. Então ele amou mais a vontade do Pai do que a própria vida dele, tanto que ele entregou a vida dele por amor à vontade do Pai. Então é desse jeito. Então, quando Deus vê que você ama a vontade dele acima de tudo, acima se for para você fazer um ato, é uma coisa que Deus quer. E é uma coisa que vai fazer você, diante das pessoas, parecer uma pessoa que não é tão bela, tão bonita, tão santa. Você prefere a vontade divina do que ter a estima, a consideração e o carinho das pessoas. Um exemplo assim. Você prefere a vontade divina. O ato, o que você vai falar, o que você vai fazer, né? Você percebe, nossa, mas se eu falar desse jeito com essa pessoa, ela não vai gostar de mim, ela vai me rejeitar, ela não vai me amar ela não vai ter mais esse carinho que ela tem por mim. Mas você entende que é a vontade de Deus que você fale exatamente, fale com a pessoa, fale a verdade, por exemplo. E aí você entende que é essa a vontade de Deus. E aí você fala. E a pessoa pode não gostar do que você falou. Mas é a vontade de Deus e você fala. Assim como Jesus, que as pessoas queriam, ele sabia que os fariseus não iam gostar do que ele estava falando. Que tramaram, como falou no último evangelho. Por causa do que ele falou, da atitude dele naquele evangelho de domingo, falou. Eles começaram a tramar como matar Jesus. Quando Jesus estava falando do sábado, né? Que é, é, é permitido fazer o bem no sábado. E aquele episódio lá do homem que ele é curado no sábado. E aí, depois que ele fez aquilo, eles eles tramaram como matar Jesus. E Jesus estava vendo tudo. Jesus estava vendo tudo que ia acontecer. E ele não, ele poder, se ele falasse, ele é Deus, né? Ele nunca ia fazer isso, mas a gente tem que entender. Se ele falasse assim, eu não vou falar isso, porque se eu falar, as pessoas vão tramar a minha morte. Esse povo não gosta de mim, então eu não vou falar desse jeito. Eu vou ser mais brando quando eu estiver aqui na frente dos fariseus. Porque senão eles vão tramar a minha morte. Eu não quero morrer. Eu não quero correr o risco de morte. Então, a gente tem que amar a vontade divina acima da nossa própria vida. Falar sabendo que as pessoas não vão gostar às vezes. Sabendo que não vai ser agradável para o ouvido das pessoas. A gente fala. Né? E tem que ver caso a caso. É um exemplo. Mas aí... É isso. Deixa eu terminar de ler aqui. Teu ato, a divina vontade fala, teu ato é meu, porque dentro está a minha vida que o formou. Parece-me que com uma paciência invicta, mas paciência amorosa, doce, amável, que rapta minha pobre alma, numera, observa quando devo agir, dá um passo e o resto, para encerrar sua vida constante e o mover seu passo no meu, como se quisesse encerrar em meu ato, apesar de ser enorme. Então, a divina vontade, ela falando assim, a divina vontade parece que quer, fica esperando quando eu vou agir para ela encerrar a sua vida no meu ato. Ela é enorme, imensa, infinita, e ela quer encerrar no meu ato tão pequeno. E é isso que acontece na divina vontade. A divina vontade encerra-se no ato da criatura. A divina vontade, a mesma vontade que age em Deus, age na criatura. Então, a Luísa fala, né? Continuo seguindo ao querer divino. O sinto sempre sobre mim, em ato de fechar-se em meus atos, para ter o contentamento de dizer-me:
Teu ato é meu, porque dentro está minha vida que o formou. Então, a divina vontade que fala isso, né, para a criatura, para a Luísa, fala para a gente. Quando você vive na divina vontade, então o ato que vai estar acontecendo, a vida do ato, a vida daquele ato é a divina vontade. Parece-me que com uma paciência invicta, mas paciência amorosa, doce, amável, que rapta minha pobre alma, numera, observa quando devo agir, dá um passo e o resto, para encerrar sua vida constante e o mover seu passo no meu, como se quisesse encerrar meu ato, apesar de ser enorme. Mas quem pode dizer o que experimento e sinto sob o império da divina vontade? Sou sempre a pequena ignorante que apenas sei dizer o ABC da divina vontade. Em muitas coisas me faltam as palavras, enquanto a minha mente está cheia, e quem sabe quantas coisas eu gostaria de dizer. Mas eu faço por dizê-lo e não encontro as palavras para expressar-me. E é por isso que eu vou em frente. Depois, meu doce Jesus me surpreendeu, disse. Então, Jesus vai explicar, né? Como que acontece isso, como que a divina vontade atua na criatura, no ato da criatura. Minha filha, minha vontade tem dois modos surpreendentes de agir. Minha divina vontade... Ah, não, tem dois, não sei onde eu li dois. Minha vontade tem modos surpreendentes e diferentes de agir e opera segundo as disposições das criaturas. Nossa, gente, esse trecho é tão impressionante de revelação, assim, né? Ele tá deixando bem didático, assim, como que a vontade dele age. Ela age de maneiras diferentes. Tem modos surpreendentes e diferentes de agir. E opera segundo as disposições das criaturas. Então, ele vai explicar as maneiras diferentes, os modos diferentes, as formas diferentes que a divina vontade age na criatura. Muitas vezes faz conhecer o que ela quer, mas deixa a decisão das criaturas fazê-lo ou não fazê-lo. E esta se chama vontade querida. Muitas vezes faz conhecer o que ela quer, mas deixa a decisão das criaturas fazê-lo ou não fazê-lo. E esta se chama a vontade querida. Então, Deus tem uma vontade que é revelada para a criatura e a criatura decide fazer ou não. Então, uma das formas é essa. Deus quer uma coisa e isso é revelado. Deus faz conhecer o que é a vontade dele. E a criatura decide ou não fazê-lo. Por exemplo, um exemplo disso, Pai. Deus revela que a vontade dele, a gente lê o livro do céu, e ele fala: eu quero que a minha vontade seja conhecida. Eu quero, então o que ele fala muitas vezes, o que eu mais quero é que a minha vontade seja conhecida. E ao mesmo tempo ele fala que ele quer falar na nossa boca, agir nas nossas mãos. Então, a gente entende, fazer a vontade divina. Como que ele quer que a vontade divina seja conhecida? Através das criaturas. Então, mas a gente pode decidir fazer ou não fazer. A gente sabe qual que é a vontade querida de Deus. Muito clara. É um exemplo assim, o que Deus quer. Uma das coisas que a gente sabe que Ele quer. Ele quer que a gente viva na vontade divina, por exemplo, é outro exemplo. Ele quer que a gente viva na vontade divina. Isso é uma vontade que ele revelou pra gente, que a gente foi criado para viver com a vontade dele. Que esse livro, que essas revelações aqui é um meio para a gente retornar à ordem, a essa ordem de viver com a vontade dele. Então, isso é uma vontade dele que foi revelada, mas a criatura decide fazer ou não fazer.
A gente decide se quer ou não fazer o que Deus está propondo. Aceita ou não seguir esse ato de Deus, seguir essa vontade de Deus, corresponder, né? Mas deixa a decisão das criaturas fazê-lo ou não fazê-lo. E esta se chama vontade querida. Mas deixa a decisão das criaturas fazê-lo ou não fazê-lo. Ele nos deixa livre para escolher, fazer ou não fazer. Ele fala assim, que ele deixou esse caminho da santidade divina. Ele deixou, mas as criaturas, ele fala isso, ele fala, as criaturas serão sempre livres de seguir ou não esse caminho. Então, um exemplo seria isso. A vontade querida, da vontade querida. Aí ele explica sobre a vontade querida e a vontade, aí tem a vontade dele que é permissiva. Quando é a vontade permissiva, quando o ser humano escolhe não fazer a vontade de Deus está claro o que é. E o ser humano escolhe não fazer a vontade de Deus, ele ata as mãos de Deus e Deus permite que o ser humano, que o homem faça o que ele quer. E as mãos de Deus ficam atadas. Na vontade querida é sempre santidade, bem universal. Se o homem escolhe fazer sua própria vontade e acontece a vontade permissiva, sempre tem justiça. Aí, beleza, a outra. Outras vezes, ao querer, acrescenta a ordem. Outras vezes, ao querer, acrescenta a ordem. E dá graças duplicadas para fazer que se cumpra essa ordem. Isto é de todos os cristãos. Não fazer isto significa não ser nem sequer cristãos. Outras vezes, ao querer, acrescenta a ordem e dá graças duplicadas para fazer que se cumpra essa ordem. Isto é de todos os cristãos. Não fazer isso significa não ser nem sequer cristãos. Então, outras vezes, ao querer, acrescenta a ordem e dá graças duplicadas para fazer que se cumpra essa ordem. Isto é de todos os cristãos. São ordens. A divina vontade quer algo que é uma ordem. Ao querer, acrescenta a ordem. Então, outra maneira que a divina vontade dispõe as coisas é através de ordens. A divina vontade dispõe as coisas através de ordens, de regras, né? De regras. E ele nos dá graças para fazer que se cumpra essa ordem. Ordens para todos os cristãos. Aí ele fala de cristãos. Os cristãos. E não fazer isso significa não ser nem cristãos. Por exemplo, os mandamentos. Os 10 mandamentos. Se você não segue os 10 mandamentos, então, eu entendi que essa parte que ele está falando aqui, ó, o primeiro modo que a divina vontade tem de agir ele faz conhecer o que quer, mas deixa a decisão das criaturas fazê-lo ou não fazê-lo. E é a vontade querida. Outras vezes, além da vontade querida dele, acrescenta a ordem. E nessa parte quando a vontade divina opera nessa forma de Deus quer uma coisa e ele ordena, tem que ser desse jeito, e ele dá graças duplicadas para fazer que se cumpra essa ordem. Isto é de todos os cristãos. E não fazer isso significa não ser nem sequer cristão. Nessa parte aqui, nessa forma aqui, você não tem opção. Se você não fizer, você não é nem sequer cristão. Por exemplo, você não pode. Aqui, quer ver? Quando ele fala assim, ó, a vontade querida é uma coisa que eu quero que as criaturas façam, mas elas têm a decisão de fazer ou não. De fazer ou não. Mas
não tem a ver, mas essa vontade dele não tem a ver com, não está ligada a uma ordem que é para todo mundo, que é uma coisa geral. Tem uma parte que a vontade dele opera, que é uma ordem geral para todo mundo. Por exemplo, não matar. E nisso aí ele não te dá liberdade para falar assim, não, essa aí eu não entenderam assim que o mandamento, a vontade dele, quando é expressa através de uma ordem, você não tem opções. Se você matar, você não pode dizer nem que é cristão. Honrar pai e mãe é uma ordem, é uma vontade de Deus que vem acrescida de uma ordem. É uma vontade de Deus acrescida de uma ordem. Honrar pai e mãe. Se você não honra seu pai e sua mãe, você não pode se dizer cristão. Você não pode se dizer cristão. Mas assim, não é igual, não tem vezes, então assim, tem modos que a vontade de Deus opera, que é uma vontade querida, mas que não está ligada a uma ordem, por exemplo. Exemplo, Senhor, um exemplo. Não sei, eu entendi assim que essa vontade querida, essa vontade, essa vez essa parte que outras vezes, ao querer acrescentar ordem e dar graças duplicadas para fazer que se cumpra essa ordem, isto é de todos os cristãos. É uma coisa que é uma vontade que é para todos. Não é uma coisa específica que Deus quer que você faça no momento, para uma. Não é uma vontade de Deus que é de acordo com uma circunstância. Naquela circunstância eu quero, por exemplo, ele fala para a pessoa, naquela circunstância, a vontade de Deus, a minha vontade é que você faça isso, que você fale isso para uma pessoa X. E você tem a opção de falar ou não falar. Mas nesse ponto aqui, é uma ordem que é para todos os cristãos. Os 10 mandamentos, os mandamentos da igreja, estar em obediência ao Papa, é para todos os cristãos. Guardar domingos e festas é para todos os cristãos. Honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não cobiçar a mulher do próximo. A ordem também, como foi falado na escola, a ordem tem a ver, a sua vida está ordenada, a vontade divina acontece numa vida ordenada. Você tem que organizar a sua vida. Vai acontecer uma purificação. E a divina vontade vai ser expressa nessa vida que você está vivendo ordenada, nos seus deveres, nos seus ofícios. Né? A vontade divina vai acontecer nessa rotina, nos atos que você faz na sua rotina. Ela vem nos atos que você faz na sua rotina, só que tem que ser uma coisa ordenada, purificada, uma vida purificada, ordenada, honesta. O outro modo é constante. O outro modo é constante. Neste modo, né, constante, desce no ato da criatura e age como se o ato da criatura fosse seu ato. E por isso, como ato seu, põe nele sua vida, sua santidade, sua virtude operativa. Mas para chegar a isto, a alma deve estar habituada à vontade querida e ordenada. Nossa, é importante demais isso aqui. A alma deve estar habituada à vontade querida e ordenada. A vontade querida e ordenada, estas preparam o vazio no ato humano para receber o ato constante do Fiat divino. Mas não se detém aí. O ato constante chama ao ato cumprido e completo. E este é o ato mais santo, mais potente, mais belo, mais resplandecente de luz que pode fazer minha divina vontade. E sendo seu ato completo, tudo o que tem feito vem encerrado neste ato, de modo que se vê correr e encerrado nele. O céu, o sol, as estrelas, o mar, as bem-aventuranças celestiais, e tudo e todos. Nossa, meu Deus. A gente entende, mas às vezes não consegue achar as palavras para explicar.
Me ajuda, Senhor, a entender melhor isso aqui. Então, tem o ato, vou ler de novo. Muitas vezes, minha filha, minha vontade tem modos surpreendentes e diferentes de agir. E opera segundo as disposições das criaturas. Disposição da criatura. Muitas vezes faz conhecer o que ela quer, mas deixa a decisão das criaturas fazê-lo ou não fazê-lo. E esta se chama a vontade querida. Então, você sempre tem duas opções. Em tudo que você vai fazer, você vai sempre buscar qual é a vontade de Deus. Assim, você vai ficar com aquela intenção. Porque ele falou aqui, ó, para a alma. A alma tem que estar habituada à vontade querida. Para chegar no ato constante de viver, constante da divina vontade constante, a alma tem que estar habituada à vontade querida. Então, em tudo, ela tem que fazer só o que Deus quer. Ter sempre aquela intenção. Ter sempre no coração a intenção: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Neste ato que eu vou fazer agora, sempre com essa consciência, eu quero fazer a tua vontade, fazer o que o Senhor quer, escolher sempre a sua vontade. Em tudo que vai acontecer, em tudo que acontece. E aí vem a vontade, que acrescenta a ordem, né? Então, a ordem, fazer tudo de acordo com o que Deus já tinha, com o que Deus manifestou para todos os cristãos seguirem. Então, está ordenado de acordo com a vontade de Deus expressa nas leis, nos mandamentos, nas leis naturais da natureza. Você está ali de acordo com essas leis de Deus, em acordo com as leis de Deus. Sua vida está ordenada, está, sempre em obediência aos mandamentos de Deus, que já são conhecidos, que ele já deu a conhecer os mandamentos dele. Os 10 mandamentos, os mandamentos da igreja, fazer tudo de acordo com o que Deus já manifestou nos mandamentos. E com o que está também ordenado na sua vida, nos seus ofícios, como mãe, como esposa. Ele fala como que tem que ser a esposa na Bíblia. Deus fala. Ele fala aos cristãos, ele fala aos seguidores de Cristo. Jesus fala aos seus seguidores. Então, a gente está de acordo com o que Jesus falou no Evangelho. Ser cristão é ser um seguidor de Cristo, imitando Cristo. Então, Jesus deixou já escrito, revelado a vida dele. Então, a gente tem que estar de acordo com a vida dele. Por exemplo, você não pode falar que você é cristão se você não perdoa. Perdoar, por exemplo. Então, seguindo, a ordenar a sua vida de acordo com o que Deus fala no Evangelho, com a revelação da redenção. Ordenar a sua vida de acordo com o que Jesus falou e deixou. Então, aí, depois que você aí o outro modo é constante. A divina vontade operando de forma constante. Neste modo, ela desce no ato da criatura e age como se o ato da criatura fosse seu. Então, se a pessoa vive totalmente, se a vida dela está totalmente ordenada, de acordo com as leis de Deus, Deus tem uma lei que é revelada. A sua vida está totalmente de acordo com essas leis de Deus. E você, em todos os seus atos, você se habituou a sempre escolher a vontade de Deus e não a sua, a abrir mão da sua vontade, você está operando nesses dois modos. Escolher sempre a vontade de Deus, que ele falou, tem uma vontade querida, mas você é livre para escolher ou não. Então, se a sua intenção é sempre escolher a de Deus, e você está vivendo em todos os seus atos, na sua vida ordenada de acordo com os mandamentos dele, aí a vontade divina desce no seu ato, como se o ato fosse dela. Aí ela desce em todos os seus atos, porque eles estão ordenados. Você vive na ordem e você só faz o que Deus quer.
Então, se a pessoa vive assim, tudo que ela faz, Deus está ali fazendo. A respiração dela, a palavra dela, o pensamento, os atos mais simples. Deus, ele só vai descer no ato da criatura, a divina vontade só vai descer em todos os atos da criatura dessa forma constante, constante quer dizer em tudo, se a criatura vive na ordem. E se ela vive só escolhendo a vontade de Deus, que é esses dois requisitos que ele falou. Quando a criatura está habituada a deixar a divina vontade operando, sempre a vontade divina, escolhendo a vontade divina, querida, com a intenção sempre de fazer a vontade divina, e estando nessa ordem, a vida ordenada, não pecando, mas não fazendo atos opostos ao que Deus já revelou claramente para todos os cristãos, que é a vontade dele, em sua lei, no Evangelho, aí ele desce de forma constante em todos os seus atos, constantemente, constantemente. E neste desce no ato da criatura e age como se o ato da criatura fosse seu ato. E por isso, como ato seu, põe nele sua vida, sua santidade, sua virtude operativa. Aí já não é mais você agindo, é Deus agindo no seu ato, na sua respiração, no sangue que está circulando na sua veia. Mas para chegar a isso, então é um grau que a alma chega. E para isso, a alma deve estar habituada à vontade querida e ordenada. Então, assim, é tão importante, né? Por isso que Jesus fala tanto para a gente dessa vida ordenada, de viver na ordem. Ele sempre fala direto, é viver na ordem, porque a vontade divina vai atuar de forma constante nos seus atos se você está vivendo na ordem. Não é virtude, não é colocar a virtude acima, mas é viver na ordem. Por exemplo, no casamento, Deus fala como ele revela como ele quer a vontade, como que deve ser ordenado o casamento, o matrimônio, a família. Aí se você tem que estar ordenado, por isso que não é tão simples assim viver na divina vontade. Porque você tem que ordenar, organizar a sua vida, ordenar a sua vida para ficar de acordo com essas ordens dadas por Deus para o matrimônio. Como que você deve agir no seu trabalho? Como que você deve se portar, agir no seu trabalho, como que é? Então você tem que estar ordenado para essa vontade e sempre escolhendo a vontade de Deus. Então, se a alma está habituada à vontade querida e ordenada, essa vontade querida e ordenada prepara o vazio no ato humano para receber o ato constante do Fiat Divino. Só assim o Fiat Divino vem agir constantemente em seus atos. Se você é ordenada, sua vida está ordenada, e você sempre escolhe a vontade de Deus. A sua intenção é sempre a vontade de Deus. Claro que por causa das nossas limitações, nossas misérias, às vezes mesmo você vive com a intenção, sempre de viver na divina vontade, mas você não fica assim, achando que, como estava sendo explicado, né? Ah, porque eu estou vivendo na divina vontade, tudo que eu fizer vai ser perfeito. Tudo vai brilhar, tudo vai estar perfeito. Não, não é assim. É uma intenção, sempre é a intenção, que ele falou que é sua vida ordenada e a alma está habituada à vontade querida, escolhendo. Então, com a sua vontade, você escolhe a vontade divina. Sempre escolhendo, mas a gente tem limitações. Então, às vezes, essas limitações, por causa dessas limitações, como foi dado o exemplo, né, da casa lá gelada, que a Aline falou assim, às vezes eu escolho, eu estava, no momento que eu estava lá com meu esposo, decidindo fazer a casa, a gente escolheu, eu estava na divina vontade, sempre com essa intenção, habituada a escolher a vontade querida, com essa intenção de fazer a vontade de Deus naquele momento. E o resultado foi uma casa gelada. E aí, o que é isso? Aí você fala assim, então eu não estava na vontade divina, a vontade divina não estava ali, eu não escolhi a vontade querida, porque teve justiça, eu tô tá tendo aqui um frio,
Isso não quer dizer nada, não quer dizer. A vida na divina vontade tem cruz, tem sacrifício. Olha para a vida de Jesus que a gente vai ver claramente. Teve sacrifício, a gente imita a vida dele. E é, na vontade divina, na vida na divina vontade, a vida do filho da divina vontade tem sacrifício, tem cruz. Então, e Jesus deixa claro isso no livro do céu, né? Não é uma vida sem dor, não é assim uma vida, uma paz assim que vem, nossa, é só tudo dá certo, eu chego no lugar, as portas se abrem para mim, eu tenho um tapete vermelho estendido. Não é isso. Tem dor, tem sacrifício, tem renúncia. É o que acontece. Né? Tem um propósito para quando tem tudo que acontece, tudo que Deus permite que aconteça, tem um propósito. Tem um propósito de nos purificar, de nos santificar. Como foi falado, né? Foi muito importante o que falou. Tudo foi incrível, importante. Eu fico assim, meu Deus, quero a vontade de gravar tudo, deixar tudo gravado na cabeça, mas não consigo gravar tudo, né? A gente tem que ouvir outras vezes o mesmo vídeo para poder entender mais profundamente ainda. Mas assim, falou assim a gente tem vícios, coisas que a gente traz desde pequeno, manias, às vezes manias, coisas que a gente traz que, que a gente não consegue mudar. E aí vem situações de sofrimento, de sacrifício para nos purificar. Então, tudo que acontece, que Deus permite, tem esse propósito de nos purificar, de nos santificar. Então, viver nessa vontade, mesmo se você estiver vivendo habituada à vontade querida e ordenada, e Deus está agindo no seu ato constantemente, é Ele que está agindo, mesmo assim, Ele agindo, o resultado vai ser, às vezes, uma coisa que vai te trazer dor, sofrimento. E isso não quer dizer que Deus não está ali. Justamente o contrário, né? Porque Jesus fala, eu e a dor somos inseparáveis. Jesus fala isso. Que ele é inseparável da cruz. Jesus é inseparável da cruz. Ele falou isso no livro do céu. Eu e a cruz é a mesma coisa. Então, onde tem a cruz está Jesus. Jesus está ali naquela dor. Aí a gente pensa, há uma casa gelada, né? Por exemplo. Jesus nasceu numa manjedoura. Ele sente muito frio. Então, se eu estou sentindo frio, eu estou imitando a vida de Jesus. Jesus está ali muito, muito, muito naquele frio. Se eu estou passando uma situação de pobreza, né? Eu tomei uma decisão na minha vida que me colocou numa situação que eu estou passando dificuldade financeira, por exemplo. Aí você vai voltar e vai falar, eu acho que naquele momento eu não estava na divina vontade, porque hoje eu estou vivendo uma situação difícil financeira. Estou vivendo a pobreza. Claro que você está vivendo na divina vontade, isso não quer dizer que. Não quer dizer nada, não quer dizer pobreza. Aí você olha para ver de Jesus, pobreza. Nossa Senhora, pobreza. A família de Nazaré, pobreza. Quando tiveram que fugir para o Egito, pobreza, fome, frio, sofrimento, não tinha lugar para dormir. Então, se acontecer algum dia, acontece uma circunstância na sua vida, você fica sem lugar para dormir. Aí você olha para a vida de Jesus, ele também passou por isso. Então, a gente tem que entender isso, né? Aceitar, entender isso, que tem dor, tem sacrifício. É a imitação da vida de Jesus, a gente imita a vida de Jesus. Mas não é só isso, tem muitas coisas que a gente vive que não tem esse sacrifício, não tem essa dor, mas quando vem alguma situação de dor, de sacrifício, você entende que está totalmente condizente com a vida na divina vontade, porque é a vida de Jesus. Então, quando a alma está habituada à vontade querida e ordenada, estas preparam o vazio no ato humano para receber o ato constante do Fiat divino. Mas não se detém aí. O ato constante chama ao ato cumprido e completo. E este é o ato mais santo, o ato cumprido e completo. E este é o ato mais santo, mais potente, mais belo, mais resplandecente de luz que pode fazer minha divina vontade. E sendo seu ato completo,
E sendo seu ato completo, tudo o que tem feito vem encerrado neste ato, de modo que se vê correr e encerrado nele o céu, o sol, as estrelas, o mar, as bem-aventuranças celestiais e tudo e todos. O ato constante chama ao ato cumprido e completo. Só é cumprido e completo se acontecer esse ato constante, então. Se Deus constantemente está agindo no ato da criatura, constantemente, cada ato que ela vai fazer é Deus a vida desse ato, é a vontade divina a vida desse ato, aí chama o ato cumprido e completo, completou a obra, completou. A criatura entrou no plano de Deus, a criatura entra no plano, a criatura entra no ato único de Deus, a criatura entra no ato, a criatura entra no âmbito de toda a criação, se une a toda a criação. Encerra nesse ato o céu, o sol, as estrelas, o mar, as bem-aventuranças, tudo e todos. Porque Deus criou todos para viver na divina vontade, para a vontade dele ser a vida do ato de tudo. A divina vontade que está no sol, em toda a criação. Quando a alma entra nesse âmbito, ela é encerrada nesse ato de Deus, aqui ele fala assim, este ato é o mais santo, mais potente, mais belo, mais resplandecente de luz, que pode fazer minha divina vontade. E sendo seu ato completo, tudo o que tem feito vem encerrado neste ato. É Deus que está fazendo, então se une ao ato dele. É ele que está agindo constantemente, então fica completo. É ele que está agindo constantemente no ato da criatura. E aí eu achei muito interessante o que falou. No ato da criatura, está encerrado. Como que está encerrado o sol? Eu nunca tinha entendido desse jeito, nunca tinha entendido. Como que está encerrado o sol, o céu, as estrelas, o mar, no ato da criatura? Porque tudo que a gente vai fazer, toda a criação está envolvida nesse ato. Eu estou falando aqui, eu estou usando o ar. Eu estou precisando do oxigênio. A oxigênio está sendo usado aqui. O céu está estendido sobre a minha cabeça. Eu estou fixada aqui na terra. Eu não estou diretamente na terra, mas minha cama tá. Eu estou numa cama, numa casa que está fixa na terra. Então, todos os elementos, toda a criação está envolvida nesse ato que eu estou fazendo aqui. Toda a criação está nesse ato. Toda a criação. Não, Michele, o sol não está agora está de noite, mas eu só estou viva porque o sol brilhou de dia. Então, o sol está encerrado no meu ato que eu estou agora, que eu estou viva, que eu estou respirando. Eu estou com o celular na mão. O que tem a ver o celular? O celular é feito de elementos que estão na natureza. Toda a natureza está encerrada em todos os meus atos. Se eu vou fazer uma comida, eu uso a água, eu uso o sal, eu uso os grãos. O grão é tirado da terra, então está tudo envolvido, está tudo nesse ato, está tudo no único, está tudo numa unidade. Nós somos unidade. Nós não somos separados, a gente é tudo unido com a criação, com as criaturas, tudo é unido. Então, se a gente entra, se a divina vontade age no meu ato, eu vou entrar nessa harmonia da criação, que foi tudo, no plano de Deus foi criado tudo para ser assim, a vontade divina, que é a vida de todos os atos da criação das criaturas. Só que o homem é o único que não dá esse lugar para a divina vontade. O sol dá, a criação inteira está na divina vontade, mas eles não têm vontade própria. E o homem com vontade própria rejeita a divina vontade, não quer que ela seja a vida daquele ato que está sendo feito. Mas quando você vive na divina vontade, você coloca a divina vontade como centro, como a vida do seu ato, e se une a toda a criação. Eu entendi que esse é o ato completo. E eu fiquei surpreendida. Mas depois eu vou continuar. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Amém. Essa vontade ordenada, meu Deus, é muito importante entender isso, porque ele falou que só existe
A criatura tem que estar habituada à vontade ordenada e querida para acontecer a vontade constante. Então, por exemplo, a pessoa fala assim: eu estou vivendo na divina vontade, eu quero viver na divina vontade. Mas aí, pensa assim, ela tem ela não está falando com o irmão, ela tem ódio do irmão. E tem anos que ela não conversa com o próprio irmão. Então, a divina vontade, essa parte é uma ordem de Deus. Deixa eu ver aqui, irmão não, por exemplo, assim, você tem você tem uma mágoa do seu pai, você não fala com seu pai, por exemplo. Você não fala com seu pai, você não conversa com seu pai, você tem raiva do seu pai. E você não fala com ele, e você nunca pediu perdão. Aí você começa a ler o livro do céu, faz os 31 dias com Maria e deixa isso lá guardado. E continua não falando com seu pai, não pedindo perdão para ele. Isso, nessa parte aí, tipo assim, você tem que ordenar isso. Porque essa parte aí é uma vontade de Deus que é querida e é ordenada. E é como ele falou, é para todos os cristãos. Se você não fizer isso, você nem pode dizer cristão. Porque tá na palavra de Deus. Jesus deixou honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Então isso não tem uma escolha, assim, não tem assim, eu posso escolher fazer ou não. Você pode até escolher não fazer, mas você não vai poder ser chamado cristão. Se você escolhe não perdoar o seu pai, um exemplo, né? Não sei nem a situação, um exemplo hipotético. Você decide não perdoar o seu pai, você não pode nem se dizer cristão. Quanto menos, entendeu? Não tem como. Isso aí você vai ter que ordenar, vai ter que resolver essa situação. A vontade divina vai acontecer, esse vai ser o palco, assim, como se fosse assim, o pano de fundo. A vida ordenada vai ser o pano de fundo para a divina vontade vir agir constantemente em cada ato que você fizer, na sua respiração. Ela vai descer nos atos de uma criatura ordenada. Ela vai descer no ato de uma criatura que ordenou sua vida, que conhece os mandamentos e segue os mandamentos. Então, tem que ter esse processo de purificação. Por isso que tem um processo de purificação bem forte, bem intenso. De você pedir perdão para as pessoas, de você não ter mágoa de ninguém, não ter ódio de ninguém. Pode ser uma pessoa que você não tem mais contato, mas no seu coração você perdoar a pessoa. Você perdoar. Então, tem isso, né? Muito, muito importante, muito sério isso. Porque a divina vontade não é um pano de fundo, é como se fosse assim, a criatura tem que estar habituada a cumprir, a vontade divina ordenada, para poder acontecer a constante. E eu fiquei surpreendida. Mas como pode ser que um só ato possa encerrar tudo? Parece incrível. Né? Ela falou que, porque Jesus explicou, né, os 4 modos. Ele explicou para ela assim, né? A divina vontade pode ser querida, ordenada, constante e cumprida. E aí eu estava ouvindo de novo a escola e uma das coisas que veio assim no meu coração sobre essa vontade cumprida sobre esses 4 modos, né? Porque ele fala aqui, ó. Minha filha, minha vontade tem modos surpreendentes e diferentes de agir. A vontade divina tem modos surpreendentes e diferentes de agir. E opera segundo as disposições das criaturas. E aí esse modo muda. Então ela opera de acordo com as disposições da criatura. Ela opera no ato da criatura de acordo com as disposições da criatura. E aí, esses modos são, muitas vezes faz conhecer o que ela quer, mas deixa a decisão das criaturas fazê-lo ou não fazê-lo. E esta se chama vontade querida. Outras vezes, ao querer acrescenta a ordem e dá graças duplicadas para fazer que se cumpra essa ordem. E isto é de todos os cristãos.
Para todos os cristãos tem isso. Não fazer isso significa não ser nem cristão. Não fazer o que Deus pede, o que Deus fala para os seus filhos, é como se você fosse filho, né? Somos cristãos porque imitamos Cristo. Então, Cristo. Então, tem essa vontade, a vontade ordenada. O outro modo é constante. Neste, desce no ato da criatura e age como se o ato da criatura fosse seu ato. E por isso, como ato seu, põe nele sua vida, sua santidade, sua virtude. Mas, para chegar a isto, a alma deve estar habituada à vontade querida e ordenada. Aí isso tem a ver com o que ele falou naquele outro trecho do volume 18, que ele fala assim, que a vontade divina é um dom. E esse dom é dado à criatura. Mas para receber o dom, a criatura tem que ter, a pessoa tem que ter a disposição. E aí ele fala que nesse trecho ele fala, eu sei dar meus dons, eu como Deus dou meus dons com sabedoria. E eu só dou se ele vê a disposição. Primeiro, ele ensina o valor do dom antes de dar como dom. Primeiro, a gente recebe a divina vontade como um empréstimo. E não é fixo, assim, não é constante, é como um empréstimo. Mas à medida que ele vê que a pessoa dá valor nesse dom por causa do conhecimento, dá valor mais que a própria vida, dá valor na divina vontade, pelo conhecimento que a pessoa tem, ela dá valor à divina vontade mais que a própria vida. E Deus vê que a pessoa, toda vez que vai agir, pede a divina vontade, só quer ela, quando ele vê essa disposição, esse amor da alma pela divina vontade, ele dá como dom. Então não é mais como empréstimo, com interrupções, aí já é constante. Então esse trecho ele está explicando. Nesse trecho que ele está explicando aqui, é como se for, dá para linkar com aquele do volume 18, que ele falou. Quando a criatura está disposta, aí eu dou como dom. E aqui ele fala que esse habituar-se a fazer a divina vontade querida, só fazer o que Deus quer, só fazer o que Deus quer, só fazer o que Deus quer, só fazer o que Deus quer. Aí ele começa a agir constantemente nos seus atos, porque você quer só a vontade dele. E ele te dá como dom a vontade dele. E ela é encerrada no seu ato. E é Deus que está fazendo. É Deus que está agindo em todos os seus atos. Ela fala, mas como pode ser que um ato... Eu vou terminar de ler para poder entender isso aqui, porque ela perguntou. Aí ele fala. Então, quando... Outras vezes, ao querer acrescentar a ordem, beleza. O outro modo é constante. Neste, desce no ato da criatura e age como se o ato da criatura fosse seu ato. E por isso, como ato seu, põe nele sua vida, sua santidade, sua virtude operativa. Mas para chegar a isto, a alma deve estar habituada à vontade querida e ordenada. A vontade querida e ordenada, preparam um vazio no ato humano para receber o ato constante do fiat divino. Mas não se detém aí. O ato constante chama ao ato cumprido e completo. E este é o ato mais santo, mais potente, mais belo, mais resplandecente de luz que pode fazer minha divina vontade. E sendo seu ato completo, tudo que tem feito vem encerrado neste ato. E sendo seu ato completo, tudo o que tem feito vem encerrado neste ato, de modo que se vê correr e encerrado nele. O céu, o sol, as estrelas, o mar, as bem-aventuranças celestiais, tudo e todos. Aí ela falou, eu fiquei surpreendida. Como pode ser que um só ato possa encerrar tudo? Parece incrível. Aí ele falou, como que é incrível? Minha vontade não pode fazer tudo e encerrar tudo, tanto no grande como no menor ato? Tu deves saber que nos atos cumpridos de minha vontade entra a inseparabilidade de tudo o que tem feito e fará. De outra maneira, não seria um ato único, um ato só, senão que estaria sujeito à sucessão de atos, o que não pode ser, nem em nosso ser divino, nem em nossa vontade. E a criação é um exemplo palpável. A criação é um exemplo palpável de inseparabilidade, de união. Todas as coisas criadas são inseparáveis entre elas, mas distintas uma da outra. Olha o céu.
ato cumprido do Fiat, o qual pela parte de cima serve de banco à pátria celestial, o qual pela parte de cima serve de banco à pátria celestial, onde correm todas as felicidades e alegrias, ocupado por todos os anjos e santos, e onde formamos nosso trono. Esse mesmo céu forma a abóbada azul sobre a cabeça das criaturas. E no mesmo espaço se vêem muitas estrelas, mas não se estendem além do céu. Mais abaixo está o sol, o vento, o ar, o mar. Mas debaixo daquele mesmo espaço de céu, e enquanto cada um faz seu ofício, é tanta sua inseparabilidade que ao mesmo tempo e no mesmo lugar se sente e se vê que o sol golpeia com sua luz. O vento sopra e dá suas rajadas refrescantes. O ar se faz respirar. O mar faz ouvir seu murmúrio. Parece que estão fundidos juntos. Tanta é a sua inseparabilidade, tanto que a criatura no mesmo tempo e lugar pode gozar o céu, o sol, o vento, o mar, a terra florida. Os atos cumpridos de minha divina vontade não estão sujeitos a separar-se, porque da vontade única de onde saíram com força e potência unitiva. Por isso não é nenhuma maravilha se nos atos cumpridos que faz na criatura encerra tudo. E veem-se delineadas como se pudesse ver dentro de um vidro todas suas obras, enquanto que cada coisa está em seu lugar, mas se refletem com uma potência admirável no ato cumprido de minha vontade na criatura, no ato da criatura. É esta a razão que em um ato cumprido de minha vontade, tanto na criatura como fora dela, é tanto o valor, que por quanto damos ficamos sempre por dar, porque não tem a capacidade de tomar todo o valor que contém. Enche até a borda, derrama fora, forma-se mares ao redor. E que coisa tomou? Pode-se dizer que pouquíssimo, porque este ato encerra o infinito e a criatura é incapaz de tomar o valor de um ato infinito de meu Fiat divino. Seria mais fácil que fechasse toda a luz do sol no breve giro de sua pupila, o que também é impossível. Pode encher-se o olho de luz, mas quantos mares de luz não ficam fora de sua pupila? Por quê? Porque há um Fiat divino naquele sol, pelo qual a todas as pupilhas não lhes é dado encerrá-lo. Tomarão quanta luz queiram, mas examiná-la jamais. Terão sempre que tomar, verdadeira imagem de um ato cumprido de minha vontade na criatura. Por isso seja atenta e faça com que ela seja a vida em seus atos. Então, o ato cumprido na vontade divina, quando a criatura se habitua com a vontade querida e ordenada. E aí vem a vontade divina agindo constantemente no ato da criatura. E aí isso forma depois, e aí isso, consequentemente, vem um ato cumprido da vontade divina. Deus cumpre um ato na criatura. E esse ato tem um valor infinito. E é inseparável de tudo que Deus faz. É um ato que entra no ato único de Deus. Encerra, esse ato está unido a toda a criação, a todas as criaturas. Só que como ele falou que a criatura não vai conseguir nunca, a criatura não consegue encerrar o valor desse ato. A gente não consegue entender tudo que esse ato de Deus está respirando na nossa respiração, toda a cadeia, toda a consequência disso, todo o bem que é gerado. É como se a gente quisesse encerrar toda a luz do sol dentro da nossa pupila, e isso é impossível. Sempre vai ficar luz sobrando. Então, assim, a gente não consegue ter a dimensão total do bem que é feito quando um ato na divina vontade é cumprido. Um ato é cumprido. Quando Deus faz um ato através da criatura. A gente vê, quando tem. Aí ele deu o exemplo da criação. A criação é um ato cumprido de Deus. A criação é um ato cumprido. A criação. E aí ele está explicando, a criação toda é inseparável. A criação toda é inseparável. E o bem que a criação faz, a gente não consegue dimensionar.
Então, o ato e o mesmo, a mesma potência, a mesma vontade que criou o sol, a lua, tá fazendo, tá agindo na sua vontade, tá respirando, tá? É um ato cumprido de Deus. Um ato que foi cumprido, então não tem como dimensionar o valor. E aí, sobre essa questão de ser inseparável, toda a criação ser inseparável, é interessante, né, meditar sobre isso. Ele falou o céu, o sol, o mar, o planeta Terra, ele fala mais do que a gente vê pra gente entender, né? Tá tudo inseparável. O sol, as plantas dependem do sol, as plantas dependem da água, a água participa, a água está em todo o planeta, em todas as plantas, na Terra, a água está em todos os homens, no corpo humano. A mesma água que está, a mesma água, a mesma substância, a água está em todo lugar. O ar, o oxigênio, as partículas, né? Se a gente for pensar nas partículas, nos elementos, está tudo unido, tudo é inseparável. E é a vontade divina que é a fonte de tudo isso. Então, se é a vontade divina que é a fonte do ato que está acontecendo na criatura, tá tudo unido, é inseparável. E aí foi interessante como foi explicado, né, na escola. Quando a gente faz um ato, por exemplo, de respirar, a gente está usando, toda a criação está participando desse ato do ser humano respirar. Se a gente parar para pensar, toda a criação tá participando do seu ato de respirar. Não tem nada a ver, eu tô respirando aqui na minha casa, no meu quarto, não. Só tem oxigênio no seu quarto, porque as plantas, as plantas estão fazendo a fotossíntese e a planta na fotossíntese, ela respira o gás carbônico e libera oxigênio. Então, o oxigênio do mundo é das plantas que tem no mundo, é das algas lá no mar. Então, o oxigênio que você está recebendo está vindo da natureza. O ar vem de algum lugar, vem das plantas. Então, tá tudo unido. No seu ato de respirar está encerrado a alga marinha, lá do oceano. E o oceano está longe, longe, mas não está longe. O oceano, você fala, não, mas eu não moro numa cidade que tem. Eu não moro numa cidade que tem mar. Eu moro em Brasília, por exemplo, aqui não tem mar. Mas eu não estou longe do mar. O mar não está longe do meu ato de respirar, porque o oxigênio da Terra está vindo dos mares, dos oceanos. Do oceano que está longe, longe, não está longe. Parece estar longe, mas não está. O sol tá lá longe, parece que tá longe, mas não tá. Eu tô vivendo por causa da luz que o sol tá emitindo. Então tá tudo unido. A água que eu bebo, que chega aqui na minha torneira, vem lá do rio, não tá longe. A água não tá longe de mim, tá tudo unido. E a única fonte de vida de tudo isso é a vontade divina. Então tá tudo unido, inseparável. A criação, a criatura, o Criador, tudo unido. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.